Continua comigo aqui, ó. Vamos lá. Se por acaso te fizerem a seguinte pergunta em relação a esse conflito envolvendo israelenses e palestinos, se te perguntarem o seguinte: qual foi, ao longo aí das últimas várias décadas, o momento em que a paz esteve mais perto de reinar entre esses dois povos? A sua resposta deverá ser isso aqui, ó. Por volta ali do começo dos anos 90, 93, 94, Acordos de Oslo. O que foram esses Acordos de Oslo? Oslo é o nome da capital da Noruega, onde foram feitos vários acordos entre os dois povos. E esses acordos ficaram famosos por essa fotografia aqui, ó. Essa fotografia é uma das mais famosas do século XX e mostram 3 atores muito importantes. Ao centro da foto, o ex-presidente americano Bill Clinton, que na época foi o principal responsável pela intermediação das negociações envolvendo palestinos e israelenses. À direita aqui da imagem, Yasser Arafat. Quem foi Yasser Arafat? Arafat foi a principal liderança que os palestinos tiveram durante o século XX. Eu arrisco a dizer, inclusive, foi a maior liderança dos palestinos desde Maomé, lá no século VII depois de Cristo. E à esquerda da fotografia, Yitzhak Rabin, o então primeiro-ministro de Israel. O que ficou definido nessa série de reuniões que envolveram os acordos de Oslo? Ficou definido que Israel cederia parte de seu território aos palestinos. Quais seriam os territórios cedidos por Israel aos palestinos? Israel cederia a Cisjordânia e cederia a faixa de Gaza. 2 dos territórios que lá em 47 a ONU já havia proposto para que servissem para a criação de um país para os palestinos, isso mesmo, e que Israel tomou na Guerra dos 6 Dias em 67. Lembra disso? Tratamos disso na aula anterior. E por que esses acordos fracassaram? Eles fracassaram porque o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, alguns meses depois de assinado esse acordo, ele foi assassinado. O primeiro-ministro de Israel, o judeu, foi assassinado. E aí o mais interessante é que quem o matou? Ele foi morto, o primeiro-ministro de Israel, o judeu, foi morto por um outro judeu. Esse judeu que o assassinou era com certeza um judeu radical, um judeu extremista, que não aceitava qualquer tipo de acordo com o lado que ele entende como sendo inimigo. Ou seja, não aceitava qualquer acordo com o lado palestino, com o lado muçulmano. Então, um acordo que dava a ideia de que seria muito útil para a confirmação da paz, a concretização da paz, acabou fracassando e após o assassinato do Yitzhak Rabin, a situação de instabilidade voltou à estaca zero. Então, esse acordo fracassou. Além disso, lembrar de outra questão envolvendo fatos mais recentes. Em 2005, Israel, depois de muita pressão internacional, decidiu ceder a faixa de Gaza, aquele pequeno território tomado do Egito em 67, cedeu a faixa de Gaza para o controle dos palestinos. E desde 2007, a faixa de Gaza é administrada pelo Hamas. Quem é o Hamas? Hamas é um grupo que os palestinos consideram como sendo um grupo político, uma organização política, mas que Israel e os Estados Unidos da América classificam como sendo um grupo terrorista. Independentemente do que um ou outro acha do Hamas, é o Hamas quem administra a faixa de Gaza, que, apesar de ser ocupada por palestinos, não é um território dos palestinos, oficialmente é território israelense desde 67, desde a Guerra dos 6 Dias. Outro fato importante, em 2012, a ONU reconheceu a existência do Estado palestino. Isso aqui é interessante porque o reconhecimento do Estado palestino se deu mesmo sem a existência de um território próprio. É a primeira vez na história que a ONU reconhece alguém como sendo membro ou como sendo Estado sem que esse Estado tenha um território próprio. A ONU reconhece a chamada ANP, lembra dessa sigla? Autoridade Nacional Palestina, que é a organização política reconhecida pela ONU como sendo Estado. É um Estado sem território próprio. É por isso que não podemos falar que Israel, ou melhor, não podemos falar que os palestinos possuem país próprio. Não existe um país Palestina, porque falar de país pressupõe um território autônomo, independente, reconhecido mundialmente, e isso os palestinos ainda não possuem, apesar de já possuírem uma organização reconhecida como sendo o seu Estado, que é a ANP. A capital simbólica fica em Ramallah,
que é uma cidade na Cisjordânia. Muito bem. Olha isso aqui que eu acabei de falar, manchete da época, né? ONU reconhece Palestina como Estado observador não membro. O fato de ser Estado observador não membro quer dizer que a Palestina nas reuniões da ONU não tem direito a voto, muito menos a veto. Ela apenas tem direito a voz, a opinar sobre algumas questões dentro da ONU, mas não é um membro efetivo justamente por não ser um país propriamente dito. Além disso, em 2014, para exemplificar mais um conflito, estoura mais um conflito entre israelenses e palestinos, nesse caso envolvendo o Hamas, aquele grupo que administra a faixa de Gaza. Resumidamente, como que se deu esse conflito? Foi um conflito que durou um mês aproximadamente, e o Hamas, a partir da faixa de Gaza, começou a lançar alguns foguetes contra o território israelense, contra cidades como Jerusalém, contra cidades como Tel Aviv, que é a capital oficial de Israel. Israel revidou. Só que quando Israel revida utilizando o quê? Um armamento super pesado, aviões modernos, armas superpotentes, e isso inevitavelmente levou à morte de algumas centenas, pouco mais de 1.000 pessoas na Palestina, a maioria civis, incluindo mulheres, crianças, idosos. Na época, inclusive, a presidente brasileira, Dilma Rousseff, na conferência de abertura das Nações Unidas, em 2014, ela falou algo mais ou menos assim: porque Israel está usando uma força desproporcional contra os palestinos da faixa de Gaza. Israel não pode fazer isso. E aí Israel respondeu mais ou menos assim: ô Brasil, fica caladinho aí, quem é você, seu anão diplomático? Fazendo uma referência à pouca relevância que o Brasil, nosso país, infelizmente possui na questão geopolítica internacional. O Brasil, do ponto de vista da influência internacional, é um país fraco. E, historicamente, sempre foi assim. Durante o governo Lula, o Brasil ameaçou crescer e expandir sua influência internacionalmente, mas desde o segundo governo Dilma Rousseff, e ainda mais agora com o presidente Temer, essa influência brasileira vem declinando significativamente. Ok? Aqui um resuminho para encerrarmos, caminhando para o fim aí já. Então olha o primeiro mapa. O primeiro mapa mostra o território israelense logo após a Primeira Guerra de Independência, em 48, quando Israel ampliou seu território. A Cisjordânia, que era para ser dos palestinos, ficou com a Jordânia, e a faixa de Gaza até então ficou sob controle egípcio. Em 67, a mais importante guerra entre os dois povos, quando Israel conquistou 4 territórios. Lembra deles? Colinas de Golã tomou da Síria, Cisjordânia tomou da Jordânia, Gaza e Sinai tomou do Egito. Desses 4, um foi devolvido. Qual? A Península do Sinai, em 82, foi devolvida ao Egito. E essa é a situação atual. Israel é todo esse território identificado nessa cor, perto aqui de um laranja, de um bege. Cisjordânia oficialmente é de Israel, mas tem várias ocupações palestinas. Gaza também é um território israelense, ocupado somente por palestinos desde 2005. 2005, como eu te disse em instantes, Israel retirou todos os judeus da faixa de Gaza e desde então ela é ocupada apenas por palestinos governados pelo chamado Hamas. Tranquilo? Muito bem. Aqui algumas manchetes que ilustram toda a tensão desse conflito. Olha essa. Israel abre licitação para construir muro subterrâneo em torno de Gaza. Por que Israel tem essa preocupação em cercar a todo custo Gaza? Seja superficialmente, construindo muros, cercas, ou seja, como mostrado aqui, subterraneamente. O objetivo é impedir que chegue armamento em Gaza que possa eventualmente fortalecer o grupo que eles, israelenses, consideram como terrorista, que é o Hamas. Outra manchete interessante: Olimpíadas no Brasil em 2016. Olha essa manchete. Sem uniforme, palestinos aguardam a ajuda do Comitê Olímpico Internacional para poderem competir. Roupas ficaram presas na alfândega de Israel. O país tem 6 representantes. Na época, os palestinos acusaram os israelenses de boicote, de não permitirem a liberação dessas roupas para os atletas como uma forma de retaliação política, envolvendo todo esse drama, esse conflito dos dois povos. Aqui também, em relação às Olimpíadas, olha que interessante. Judoca do Egito se nega a apertar mão de rival israelense e é vaiado. Então, expondo aí um pouco das tensões entre egípcios, que são muçulmanos, e israelenses, que são judeus. Tranquilo? E aqui algo mais recente ainda, que confirma que a situação ainda é bastante tensa, bastante conflituosa na região.
3 palestinos morrem em conflito em Jerusalém Oriental. Confronto com forças de Israel deixou centenas de feridos. E olha a segunda. Palestinos entram em confronto com policiais israelenses após restrição no acesso a Jerusalém. Ou seja, meu povo, para resumirmos e terminarmos, você sabe quando que nessa região haverá paz? Quando haverá paz entre israelenses e palestinos? É nunca. Sabe por quê? Porque por mais que seja possível, nos próximos anos, criar-se um país também para os palestinos, sempre existirá, seja do lado judeu ou seja do lado palestino, minorias radicais, minorias extremistas que não aceitam o outro. Enquanto houver minorias radicais, sempre haverá conflito e, na minha humilde opinião, jamais haverá paz aqui. A não ser que numa situação hipotética, o homem lá de cima, caso você creia nele, volte e resolva toda essa baderna. Caso contrário, a paz não existirá tão cedo nessa região do planeta, infelizmente. Tranquilo, moçada? Valeu? Espero ter te ajudado a compreender a complexidade desse assunto. É um assunto denso, pesado, mas eu tentei aqui, de uma maneira bem didática, transmitir para você as principais questões, os principais pontos do conflito israelo-palestino. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu? Grande abraço e até a próxima videoaula. Valeu!